Vamos para a corte chamar José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Joseval, tudo começou, tudo corria muito solto, até que o ministro Joaquim Barbosa, decidiu colocar para fora do seu gabinete o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia. Era comum que ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, através do seu escritório de advogado, logo depois da aposentadoria, frequentasse naturalmente os gabinetes dos ministros defendendo as suas causas. E aí iniciou-se no Supremo Tribunal Federal o grande debate sobre o limite dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e o grande limite e separação dos filhos e esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que convivem com os ministros e teriam vantagens nas causas em seus escritórios. É daí que justificaria preços absurdos nos escritórios desses privilegiados ex-ministros e filhos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas só que agora a situação ficou muito explícita nesta disputa do ministro Gilmar Mendes com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Procurador-Geral confirmou que a filha dele, Letícia Barros, trabalha realmente para a OAS, uma empreiteira que está sendo investigada pela Lava Jato, e num tom de irritação, através de uma nota oficial e nenhuma explicação pessoal, ele diz que a filha dele não atuou, mesmo trabalhando para a OAS, em nenhuma ação com relação ao CAD, e que ele não participou de nenhum trabalho de leniência da OAS, que acabou sendo através do Ministério Público de primeira instância, e essa explicação. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, diz que a mulher dele, sócia de um escritório de Eike Batista, não atua na área penal. Então, essa discussão pública, Joseval, mostra um debate interno muito grande e, segundo ministros, um grande constrangimento para a justiça brasileira. Sabe por quê? Não é só o Supremo Tribunal Federal, não. Os desembargadores também têm parentes advogando e ex-embargadores com escritórios que acabam trabalhando onde ele exercia a função. Então, um momento aí, por enquanto, de autocrítica da justiça brasileira, né? Vamos esperar o que vai acontecer, porque a coisa é grave. Todo mundo, no caso de Brasília, todo mundo sabe. Os jornais falam isso todo santo dia, assim, aparece um cidadão, a foto do sujeito, aí eu vou ler a legenda. O advogado tal, do escritório X, que é muito influente nas cortes superiores de Brasília, ponto. Isso aparece toda hora, tal. Tem alguns escritórios que dão festas faraônicas, né? E vende muito essa ideia da facilidade. Olha, você contrata o meu escritório porque eu tenho um contato fácil com o ministro X ou com o ministro Y. Se é verdadeiro, se ele tem contato ou não, eu não sei. Mas que vende essa facilidade, que teria supostamente uma facilidade, isso é corriqueiro, isso é grave. Outro lado, outra coisa, ex-ministros, porque se aposentam muito rapidamente no STF, vale lembrar, né? Ex-ministros que advogam no STF também. Isso é um problema, porque ele tem um ex-colega que pode estar julgando uma causa. Cria um conflito de interesse. Alguém vai dizer assim, mas ele não pode fazer mais nada? Quem vai para o STF é o ponto final da carreira. Seria, a princípio, o ponto final da carreira. É o máximo da carreira você chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, quando você vai advogar e você está advogando na corte do qual você foi ministro, cria uma situação difícil. Da mesma forma, um ex-desembargador no Tribunal de Justiça do seu respectivo estado. É um problema. Não é que vai impossibilitar o exercício, ele não vai trabalhar mais. Não. Ele pode fazer pareceres, pode, em suma, desempenhar outras atividades. Agora, cria um conflito de interesses. Porque tem gente que fala isso. Olha, tem um advogado, um tal de Cacai, para dar os nomes aos bois. Cacai, que antigamente, nos anos 90, era escrito, era assim, C-A-C-A-I. Depois ele foi se notabilizando, a grafia passou a ser outra, K-A-K-A-Y, porque tudo que é com K com Y é mais chique no Brasil, né? Lembra que o Sarney assinava artigos nos anos 80 no jornal Folha de São Paulo como Sarney Costa, Sarney com I
e Costa. Quando ele virou presidente, ele tirou o Costa e pôs o Y no lugar do I. Basta consultar, é fácil ver os arquivos aqui que a gente tem hoje na internet. Mas a coisa é complicada, porque esse Cacai aparece sempre dizendo que tem... Teve uma reportagem da revista Piauí, também para dar o nome aos bois, com esse Cacai, que levou uma trupe de 1 dúzia de pessoas para comemorar o aniversário dele durante um mês pela Europa. E a cada dia eles cantavam parabéns para ele, independente se era o dia do aniversário ou não. E ele atendia, de acordo com a reportagem que está disponibilizada na rede, ele atendia telefones de ministros, não identificava qual, de cortes superiores. Pode ser que fosse mentira, quem ligasse para ele fosse o porteiro do prédio. Ele falava, ô ministro, tudo bem? Desse uma de pilantra, de gaiato. Pode ser. Mas aquilo fica aparecendo sistematicamente, esse tipo de coisa. Isso precisa acabar, né? Não é intolerável pesar qualquer dúvida sobre uma decisão de um juiz, né? 9h29. Peraí, Zé Maria, só concluindo. Pois é isso mesmo. Entre os costumes antigos também estavam aí patrocínio de viagens para os ministros do isso Supremo, é terrível. né? Isso é terrível. De congressos, nisso, olha, desculpe. palestras. Hoje eu estou meio desorganizado. O Barroso vai viajar, acabei de ver no Globo, acho que no Globo, o Luiz Roberto Barroso vai viajar, agora vai para Londres fazer uma palestra sobre o momento institucional brasileiro. Eu não entendo. Nossa, é o STF que mais viaja no mundo, parece STF Tour. Devia criar uma agência, STF Tour. Deixa eu falar do lado bom. Vocês estão matando a justiça brasileira? Não, tô só querendo que trabalhe. Só que trabalhe. Não é assim, na generalidade não é assim. Quando um ministro desse aparece, ele constrange a própria turma que vai julgar. A nova casta aqui em Brasília... Pois não, Zé Maria. A nova casta aqui em Brasília, Joseval, é mesmo de advogado. Eles dizem aqui que os ministros dizem que se venderam até convite para olhar o Papa, né, na Praça de São Pedro. É normal que alguns advogados ofereçam também esta facilidade, mas nada explica um custo tão alto da justiça aqui em Brasília, a não ser essas facilidades com juízes, né? Eu soube aqui de que advogado não aceita nem conversar por causa a menos de R$1 milhão, isso para início de conversa. Bom, eu quero apenas dizer que o advogado que eu conheço, quando ele coloca uma tese do seu cliente numa petição, ele acredita nessa tese. Ele viu o fato, viu a lei, buscou a doutrina, colacionou a jurisprudência, colocou tudo isso na petição, portanto o seu cliente, em razão do fato, está amparado pela lei, pela palavra dos doutrinadores e pela decisão das cortes. Quanto ao Luiz Barroso, professor, ele é um grande estudioso de 2 temas importantes na justiça moderna, que é o ativismo e a judicialização. Inclusive, ele tem matérias muito importantes. Antes de ser ministro, ele já debatia isso muito, escreveu muito a respeito. É a invasão do judiciário na vida do parlamento e do executivo em todos os países. É um grande estudioso desse tema. Talvez por isso esteja indo para a Alemanha, não sei. Não, mas ele podia fazer por videoconferência, né? E trabalhasse. O grande problema é o seguinte: ninguém quer trabalhar. Teve um ministro recente aí que ficou 3 semanas nas Europa, como falava os caipiras. 3 semanas. É o STF Tour. Todo mundo quer viajar. O Dias Toffoli, quando também presidiu o TSE, ele foi o recordista em viagens. Foi até para o Azerbaijão. O que o sujeito vai fazer no Azerbaijão, com todo respeito? Então a grande questão é que trabalhar que é bom, ninguém trabalha. Eu volto a dizer, o STF tem 244 recepcionistas. Tá na folha de pagamento aqui na rede, é só consultar, né? Cada ministro do STF tem 10 seguranças privados, 10. Vocês viram agora os juízes auxiliares, que é a polêmica se pode ou não pode ter? Tem mais de 2 dúzias. Quer dizer, virou uma casta. E a gente não pode falar deles que eles nos ameaçam. Nós somos o Supremo. Um deles diz que a decisão dele é histórica. Eu repito, se a decisão histórica de um ministro, ele auto-intitula, ele próprio,
de gênio, eu sou o Messias, eu sou o esperado, sou eu. Vocês estavam aguardando a volta de Cristo, sou eu e o maluco de lá. Mas o senhor é historiador e está julgando o juiz? Então é o contrário. Não. Inclusive, eu podia aplicar sobre esse ministro a Lei 1079. Essa lei, /1950, a lei do impeachment, que nós discutimos, que até hoje não foi feita uma lei moderna pela Constituição de 88. Para esse ministro, eu posso usar o seguinte, senhor ministro. Estou usando a lei que o senhor deve conhecer. Artigo 39, inciso 2º. São crimes e responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. O senhor é suspeito, sim. Não adianta usar terceiros, plantar notícia através de terceiros, usar porta-voz informal. Aqui, artigo 39, lei 1079, 1950. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. O senhor era suspeito, não podia ter julgado. Bom, só sei que em Brasília o José Maria Trindade trabalha. Até mais tarde, Zé. Isso, até daqui a pouco.